Vamos juntos, a gente começa cheio de energia na segunda-feira, mesmo que seja uma segunda-feira Puxado, né? puxada, com notícias difíceis muitas vezes de trazer para vocês, mas é importante a gente tratar de assuntos que são polêmicos, que às vezes são muito pesados, que sirva para nossa reflexão, e eu quero começar com um desses casos. A gente vai colocar, para quem está conectado aqui na Band News FM pela live, a gente vai colocar o vídeo de um pai com um filho de 11 anos. Os dois morreram num acidente de avião, mas antes ele já havia postado nas redes sociais esse vídeo que nós vamos ouvir também, e para quem está assistindo dá para acompanhar. Olha a velocidade. Roda. Gear up. As hélices agora para 2.300. Ah, Kikão, é sozinho mesmo, rapaz. Terrain. Pula. Vai lá, Kikão. Aqui tem que... Uma imagem gravada dentro da cabine de um Legal, avião de tudo pequeno certo porte aí? sobrevoando uma região da Amazônia, Bora lá. entre Rondônia e Mato Grosso. Pode voltar as manetes aqui, põe 22 polegadas. É um bimotor e o Kikão, que é o piloto, é um menino de 11 anos de idade. E quem vibra, vai dando as instruções e vibrando com essa experiência, é o pai do menino. Os dois estão de camiseta, bermuda e chinelos, e o pai aparece virando uma garrafa de cerveja. Passageiro pode tomar uma, né, Kiko? E aí ele diz essa frase: passageiro pode tomar uma. Esse pai que colocou o filho na direção, no comando de um bimotor, enquanto tomava uma cerveja, o filho de 11 anos, os dois sofreram um acidente no final de semana. Esse bimotor caiu justamente ali na divisa de Rondônia com Mato Grosso, e os dois morreram. Além desse caso, também me chamou a atenção o que aconteceu no Distrito Federal nesse final de semana. Um motorista voltando de uma festa com uma família, ele era amigo dessa família, estava ao volante, ele havia bebido, o teste do bafômetro confirmou a embriaguez, e ele, dirigindo, errou a marcha, jogou o carro para dentro de um lago. 3 crianças de 1 ano, 3 anos e 5 anos de idade morreram vítimas de um motorista bêbado. Ele estava com 0,63 de teor alcoólico no sangue, segundo comprovou o exame que foi feito. O motorista sobreviveu. As 3 crianças morreram nessa tragédia. E aí, a gente precisa falar muitas vezes dessas notícias pesadas, porque fica a pergunta, né? Quantas tragédias a gente tem que noticiar diariamente pela mistura de irresponsabilidade e álcool? Nesse mês de julho que está acabando, que a gente completa 15 anos da lei seca, que vale para as estradas, mas é óbvio que a legislação brasileira proíbe que um adulto bebendo entregue o comando, o controle de um avião para uma criança, como aconteceu com esse pai e filho que morreram. Então, quantas vezes mais, 15 anos depois da lei seca, quantas vezes mais a gente vai ter que falar sobre essa mistura de irresponsabilidade e álcool que provoca tragédias cotidianas no nosso país? O número do trânsito brasileiro é de 1 morte por hora. A cada hora no Brasil, uma pessoa morre vítima de um motorista embriagado. A lei seca melhorou muito as estatísticas no trânsito. A violência no trânsito brasileiro diminuiu. Mas ainda é uma barbaridade você pensar que 15 anos depois que a lei determinou álcool zero ao volante, a cada hora uma pessoa seja vítima de um motorista embriagado. E eu amplio essa reflexão para outras situações que a gente noticia cotidianamente. O caso da torcedora que morreu atingida por uma garrafa de cerveja que foi lançada do outro lado. Naquele instante, era uma mistura de álcool e irresponsabilidade. É o pensamento de que, não, comigo não vai dar errado. Dá errado só com os outros. A tragédia acontece só com os outros. É a irresponsabilidade de não pensar na possibilidade do risco. Na possibilidade de que aquilo acabe mal, inclusive acabe com a vida de alguém.
No caso do avião, pilotado por um menino de 11 anos, acabou com a vida de pai e filho. No caso da família que voltava da festa no Distrito Federal, acabou com a vida de 3 crianças por causa de um motorista embriagado que jogou o carro dentro do lago. No caso do estádio, tem toda a questão da violência no futebol, mas é um instante em que a pessoa age com irresponsabilidade e movida a álcool que leva ao que aconteceu com a torcedora. Eu lembro de ter ouvido de muitas pessoas, Renan, depois do caso da torcedora que é morta na frente do Allianz Parque, a Gabriela Nelly, puxa, mas a pessoa acusada, que a justiça ainda vai julgar, era um professor, diretor de escola. É óbvio que aquela pessoa não queria acabar com a vida de outro e não queria acabar com a própria história, com a própria vida do jeito que foi. Mas é um instante de mistura de álcool e falta de responsabilidade que leva a essas tragédias. E assim, embora seja uma segunda-feira, a gente tem uma semana inteira de notícias pela frente, quando as notícias são muito pesadas, que elas sirvam pelo menos para essa mínima reflexão. Será que não cabe a cada um de nós? Não é apontar o dedo, sabe, Renan? É assim, porque jogue a primeira pedra, que a gente falou, uma cervejinha só, não tem problema. Mas essa flexibilidade, de assim, não, tudo bem, é só um pouquinho, comigo não acontece, comigo é diferente, eu não sou bêbado feito o outro, né? O outro é que sempre embriagado, comigo é só uma cervejinha. É esse pensamento de achar que não, com você não vai dar errado, é que muitas vezes dá muito errado. E a pessoa destrói a vida de outros e destrói a própria vida. Se as notícias são difíceis de dar, que pelo menos elas nos ajudem a refletir um pouco sobre essa mistura fatal de álcool e irresponsabilidade, de não pensar nos riscos, porque é isso que tem todo dia provocado muitas manchetes terríveis da gente anunciar aqui, né?